Tu anseias, eu pensei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amado irmão, amada irmã, seja bem-vindo a esta santa celebração. Hoje celebramos o 5º domingo da Páscoa. A ressurreição do Senhor ainda se faz presente em nosso coração. A ressurreição do Senhor ainda pode alegrar a nossa vida. E como este grande amor do ressuscitado por nós, nós ouviremos no Evangelho de hoje Jesus dizendo: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Nossa vida cristã é uma vida de fé. E fé implica confiança. Não pode ter fé aquele que não confia em Deus. E porque nós confiamos em Deus, o nosso coração, mesmo em meio à tribulação, é um coração que não se perturba, porque acredita que Deus está cuidando de tudo. Por isso, olhe para o seu coração agora. Como está o seu coração em meio a tudo isso que está acontecendo? Você tem tido paz no seu coração? Ou você tem se deixado perturbar pelas adversidades, pelas realidades que têm acontecido? Peça perdão agora ao Senhor. Peça perdão pelas vezes que você desanimou. Peça perdão pelas vezes que você deixou que o seu coração se perturbasse. Peça perdão pelas vezes que você não teve confiança diante da dor, diante do sofrimento. Peça perdão ao Senhor pela falta de fé. E imploremos nesta manhã a misericórdia do nosso Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs,
que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Oremos. Convido você que está na sua casa agora a fechar os seus olhos. Convide Jesus para ir ao seu encontro. Convide o Senhor para se fazer presença na sua vida, onde quer que você esteja agora. Diante da presença do Senhor, acalme o seu coração. Não deixe que o seu coração se perturbe, porque o Senhor está com você nesse momento. E diante do Senhor, coloque a sua intenção para esta missa. Hoje nós celebramos civilmente o Dia das Mães. Pense na sua mãe agora, esteja ela viva ou tenha ela já falecido, e reze pela sua mãe agora. Reze pela sua saúde, reze pelo seu coração, reze para que ela tenha alegria na sua vida. Se a sua mãe já faleceu, reze por ela, reze para que o Senhor esteja com ela no céu e peça a intercessão de sua mãe para você e para a sua família. Lembre-se daquela que te deu a vida hoje e ofereça esta missa por ela. Senhor Jesus Cristo, quero oferecer esta missa por todas as mães, mas especialmente pela minha mãe, Sandra, que está nos acompanhando, pedindo que o Senhor a abençoe e a encha de todas as graças e bênçãos do céu. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Sobre nós tenha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor, ao som da harpa, na linha de descorda celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, da mesma forma que em vós nós esperamos, pois é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transforma em toda a terra a sua graça. E nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim,
realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, que bom poder contar com a presença de vocês nessa nossa celebração. O evangelho de hoje, tirado do evangelho de João, do capítulo 14, ele vem imediatamente depois daquele episódio que nós lembramos de Jesus na última ceia. Jesus está na última ceia, Jesus ali partiu o seu corpo, partilhou o seu sangue. Jesus ali lavou os pés dos seus apóstolos e lhes deu um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em todas essas ações de Jesus, nós vemos a igreja ser fundada. A igreja que é fundada na Eucaristia, a igreja que é fundada pelo sacerdócio, a igreja que é fundada pelo lava-pés, a igreja que é fundada no mandamento novo do amor. E depois de fundar a igreja, depois de entregar essa missão aos seus apóstolos, dizendo: fazei isso em memória de mim, os apóstolos ficam assustados. Porque os apóstolos percebem a grandeza do que acontecerá. Ou seja, toda aquela obra que Jesus até então tinha realizado por suas próprias mãos, a partir daquele momento, ele irá contar com as nossas mãos humanas. E isso nos assusta, porque como podem as nossas mãos humanas realizar a obra que Jesus realizou? E aí Jesus, para tranquilizar os seus apóstolos, ele diz: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Por quê? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Qual que é essa casa que Jesus está falando? Qual que é esse lar do Pai que Jesus está dizendo? Esse lar é aquela mesma igreja que Jesus tinha acabado de fundar. E olha o que Jesus diz para os apóstolos: não são somente vocês que irão habitar a casa do meu Pai, mas muitos ainda que virão, muitos ainda que entrarão nesta casa, e esta casa acolherá a todos. Esta casa que Jesus fala, meus irmãos, é a igreja. E nessa igreja, e nessa casa, tem muitas moradas. E isso quer dizer que todos nós temos o nosso lugar dentro da casa do Pai. Todos nós temos o nosso lugar dentro da igreja. Todos nós podemos fazer algo dentro desta casa. Por quê? Diz o prólogo do Evangelho de João, do mesmo evangelho que nós lemos: aqueles que aceitarem o Senhor, Ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aquele que aceita Jesus, aquele que tem fé em Deus e tem fé em Jesus, Jesus o torna filho do mesmo Pai. E por isso nós habitamos na mesma casa. E por isso cada um de nós tem o seu lugar aqui dentro. Ninguém dentro da igreja pode se sentir inútil. Ninguém dentro da igreja pode achar que não serve para nada. Sim, você tem o seu lugar. Como São Pedro nos lembra na segunda leitura,
Cada um de nós é uma pedra viva dessa construção. Cada um de nós é uma pedra viva, a imitação da pedra fundamental que é Jesus Cristo. Cada um de nós é uma pedra usada na construção da igreja. Para entender esta imagem de pedra que a segunda leitura nos diz, eu quero recorrer a um texto antigo. Existia um padre da igreja que se chamava Hermas. Hermas era irmão do 10º Papa, o Papa São Pio I. Esse irmão do Papa, lá pelo ano 150, por isso bem perto dos apóstolos, bem perto de Jesus Cristo, no ano 150 escreveu um livro que se chama O Pastor. Nós conhecemos esse livro como O Pastor de Hermas. Esse livro é um relato de 5 visões que Hermas teve. Mas eu quero focar na terceira visão do pastor de Hermas. A terceira visão diz assim: Hermas foi até um local, e nesse local tinha um grande lago. E de repente Hermas teve uma visão. Em cima do lago havia uma grande torre construída. Essa torre era feita por diversas pedras, perfeitamente quadradas, brilhantes, que misticamente se encaixavam umas nas outras. As pedras eram tão bem encaixadas que parecia que aquela torre era construída de uma única peça. Essa torre estava construída sobre essas águas. Só que haviam outras pedras. Pessoas traziam pedras para esta torre. Algumas pedras eram trazidas da água. Outras pedras eram trazidas da terra. Algumas pedras estavam colocadas bem perto da torre. Outras pedras estavam colocadas bem longe. Hermas então percebeu que essas pedras que estavam bem longe, algumas delas estavam corroídas. Outras estavam com rachaduras. Outras pedras estavam mutiladas, faltando partes. Havia outras pedras que eram redondas e bem brancas. Hermas, então, dessa visão, perguntou à pessoa que estava junto com ele e que estava mostrando essa visão, qual era o significado de tudo isso? E a pessoa respondeu: essa torre que você vê, Hermas, é a igreja. E cada pedra que está encaixada nesta torre, que se encaixa perfeitamente, porque é perfeitamente quadrada, cada pedra é um dos fiéis que se encaixa perfeitamente nessa torre e que forma esta torre. Esta torre só podia ser construída sobre as águas, porque somente aqueles que passam pelas águas podem entrar na torre. Somente aquele que passa pelo batismo começa a fazer parte desta construção. Mas existem algumas pedras que estão perto. Não estão na torre, mas estão perto. São aqueles fiéis que, apesar de ainda não terem uma perfeição de vida, estão colocados ali para que consigam alcançar essa perfeição. Existem algumas pedras que estão longe. São aqueles fiéis que ainda não estão perto de pertencer à torre, mas pelo seu esforço podem chegar a compor esta torre. Aqueles que estão longe, porém que estão carcomidos, que estão com rachadura, que estão mutilados, são um tipo bem específico de fiéis. Aqueles que são carcomidos, aquelas pedras que estavam corroídas, são aqueles fiéis que têm a fé, acreditam, começaram a seguir o seu caminho na igreja, porém, perceberam que o caminho não era tão fácil assim. Perceberam que o caminho exigia renúncia e por isso se afastaram da verdade da fé.
Aquelas pedras que apresentam rachaduras são aqueles fiéis que sim, acreditam, mas que deixam o seu coração se repartir pela mágoa, pelo ressentimento, pela falta de paz. Aqueles que não perdoam são essas pedras que estão rachadas. Aquelas pedras que apresentaram falta de algum pedaço, que estão mutiladas, são aqueles fiéis que têm fé, mas que querem selecionar a fé que vão acreditar. Quer dizer, naquelas coisas que são essenciais, eu acredito. Agora, naquelas coisas que não são tão essenciais, eu escolho se eu vou acreditar ou não. São aqueles fiéis que mutilam a fé, porque selecionam o que vão ter como verdade e o que vão ter como mentira. Aquelas pedras que eram redondas e brancas, são os fiéis que acreditam, mas que estão apegados aos bens materiais. E por isso estão inchados, além de suas bordas. E aí, aquela pessoa que estava acompanhando Hermas disse que todos esses que estão quebrados, mutilados com rachadura, eles podem se consertar, eles podem se emendar, para que eles também possam entrar na construção. Mas aí ele diz, relacionado àquela pedra redonda, se aquela pedra redonda não se deixar lapidar e não perder algo de si, nunca se encaixará na torre. Quer dizer, todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos convidados a fazermos parte dessa torre que é a igreja. Só que todos nós temos um caminho a percorrer. Ninguém está pronto para entrar na torre. Ninguém está pronto para se encaixar definitivamente nessa igreja que perdurará pela eternidade no céu. É preciso que nós trabalhemos os nossos defeitos. É preciso que nós adquiramos a forma perfeita para se encaixar nesta torre. É preciso que nós colemos de volta as nossas rachaduras da mágoa. É preciso que nós lixemos aquelas corrosões que estão em nossa vida. É preciso que nós colemos de volta aquela parte da fé que nós rejeitamos. É preciso que nós nos lapidemos do nosso apego às coisas materiais, aos bens temporais, para que aí sim, passando pelas águas, nós tenhamos o direito de nos encaixar na torre. E possamos dizer que verdadeiramente nós somos pedras vivas da construção de Deus. Nós podemos nos perguntar, tá bom, padre, eu entendi. Só que qual é o caminho que eu sigo para sair de onde eu estou e chegar a me encaixar nesta torre no dia que eu me encontrar com o Senhor? Jesus respondeu no Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É seguindo o caminho de Jesus que nós iremos conseguir lapidar a pedra que somos, para que essa pedra se encaixe na torre. E o que significa seguir o caminho de Jesus? Significa que, aonde Jesus pisar, eu tenho que pisar na mesma pegada, atrás de Jesus. É isso que é seguir o caminho de Jesus. É viver o que ele viveu e é passar por aquilo que ele passou. Quer dizer, se Jesus foi bondoso na sua passagem nesta terra, o meu caminho é ser bondoso também. Se Jesus curou aquele que estava doente na sua passagem por essa terra, o meu caminho é curar essa pessoa que está doente também. Se Jesus consolou aquele que chora, o meu caminho é consolar aquele que chora também. Se Jesus teve que viver uma vida simples, privado de muitas coisas, o meu caminho também é viver esta simplicidade no meu coração.
Se Jesus sofreu a sua paixão e a sua crucifixão, o meu caminho também é sofrer a paixão e a morte. Por fim, se Jesus ressuscitou, se Ele é o caminho que eu sigo, e se eu seguir o caminho de Jesus todinho, eu também irei ressuscitar com Ele. Quando eu tenho Jesus como meu modelo a seguir, quando eu caminho no mesmo caminho que é Jesus, eu lapido a minha pedra que eu sou. Eu aparo as arestas. Eu conserto as rachaduras. Eu colo as partes que faltam. Eu restauro aquilo que está quebrado. E aí sim, no dia que eu passar desta vida para outra, no dia que eu passar pelas águas, eu chegarei à torre e ali eu me encaixarei perfeitamente. Por quê, meus irmãos? A visão de Hermas continua. Aquelas pedras que chegaram na torre e que não se encaixam na construção, serão descartadas e serão jogadas no fogo. Portanto, sabendo que nós, pelo batismo, nos tornamos pedras vivas da construção de Deus, nós sabemos que temos o dever de nos encaixar nessa construção. E aqui nesta vida, esse mistério deste encaixe já se manifesta. Por quê? Se essa torre é a imagem da igreja celeste, essa igreja existe de forma concreta aqui nesta terra. E aqui nesta terra, nesta igreja concreta, você já pode começar a se encaixar. Cada um de nós tem um lugar aqui nesta igreja. Cada um de nós tem algo a fazer por ela. A primeira leitura é a prova disso. Os apóstolos eram as primeiras pedras dessa construção. Mas era impossível que o apóstolo fizesse sozinho todos os trabalhos. Ora, Jesus fez várias coisas. E era dever da igreja continuar fazendo todas essas coisas. E não era possível que uma pessoa só fizesse. Por isso os apóstolos, na primeira leitura, escolhem 7 homens para realizar uma parte desse serviço que não era possível que eles realizassem. Enquanto o apóstolo ficaria responsável pela liturgia e pela pregação da palavra, aqueles 7 primeiros diáconos ficariam responsáveis pela caridade e pelo serviço social. Mostrando que eles também tinham lugar. E aí diversos ministérios surgiram depois disso. Porque diversos são os serviços a serem prestados. Meu irmão, a nossa paróquia tem necessidades de trabalhadores. A nossa vinha tem necessidade de vinhateiros. E você pode ser um deles. Porque você também tem o seu lugar aqui. É impossível na primeira leitura, e hoje, que o padre faça tudo sozinho. Não dá. As pessoas têm uma péssima visão de que o padre não faz nada. Que o padre só reza e vem aqui rezar a missa. Não, gente. É impossível que o padre faça tudo sozinho. É impossível que os apóstolos fizessem tudo sozinhos. Por quê? A nossa igreja é uma construção que não é feita de uma pedra só. Nossa igreja é uma construção que é formada por muitas pedras. E você é uma dessas pedras. Por isso, eu convido você agora a sair do seu comodismo. A sair do seu não fazer nada. E a assumir que você é uma pedra. E porque você é uma pedra, você tem o seu lugar aqui dentro que você se encaixa. E eu convido você agora a descobrir qual é esse lugar. E a vir até aqui nesta construção e se encaixar nesta obra. Padre, como que eu descubro qual é o meu lugar? Bom, o seu lugar, ele sempre vai estar relacionado com um dom que você tem.
Então, em primeiro lugar, você tem que responder a pergunta: qual é o dom que Deus me deu? O que Deus me deu a graça de fazer bem? Qual que é a graça que Deus me dá? Porque a partir deste dom, você descobre qual é o seu chamado. E descobrindo qual é o seu chamado, você descobre onde você se encaixa dentro da construção da igreja. Será que eu sou parte do alicerce? Será que eu sou parte da cúpula? Será que eu sou uma janela? Será que eu sou uma porta? Será que eu faço parte de algo que está dentro da construção? Não sei. Quem vai responder é você diante de Deus. E respondendo a essa pergunta, você poderá procurar o padre. Você poderá falar: Padre, eu acho que eu sei onde eu me encaixo. Me ajuda a me encaixar, e o padre vai te ajudar a se encaixar no corpo da igreja. Por isso, vamos ouvir o que Jesus diz hoje. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Jesus já preparou o seu lugar aqui dentro. Você vir se encaixar em algo da igreja não é algo que partirá de você, é algo que Jesus já preparou. Eu sei que isso dá medo. Quando eu recebi o chamado para ser padre, eu também senti medo. Porque eu sei que o caminho de aceitar o chamado de Deus é um caminho difícil. Mas, olha o que Jesus disse. No final do evangelho ele diz que ele não nos deixará sozinhos, que ele nos ampara, e que tudo aquilo que nós desejarmos, ele nos concederia, porque ele quer que nós sigamos esse caminho. Ele quer que nós sejamos pedras vivas que se encaixe na construção que é a igreja. Tenha coragem, meu irmão. Não fique mais no medo, não fique mais no comodismo da sua vida. Convido você a fechar seus olhos agora e a olhar para o seu interior. E a identificar em primeiro lugar. Saiba que você é uma pedra. Mas como que você está sendo? Como que é essa pedra? Lembra do pastor de Hermas? Qual pedra você acha que você é? Você acha que você já tem se encaixado na construção? Ou você é uma daquelas pedras que estão próximas, mas que ainda não se encaixaram? Ou você é uma pedra que está distante? Será que a sua pedra tem algum defeito que precisa ser lapidado e consertado? Será que tem alguma aresta que precisa ser aparada? Que tipo de pedra você tem sido? E agora diga para o Senhor: Senhor, eu quero me encaixar nesta construção. Eu quero me encaixar, Senhor, dentro desta torre e ser uma pedra viva que compõe a sua igreja. Sim, na eternidade, mas aqui eu já quero começar este encaixe para que o que eu vivo aqui seja uma continuidade do que eu viverei lá no céu. Amém. Aqueles que tiverem curiosidade de ler esta obra, repito, ela se chama O Pastor de Hermas, você encontra na internet e faz parte também daquele conjunto que nós chamamos dos primeiros padres da igreja, os padres apostólicos. Obrigado, Jesus, por nos tornar pedras pelo batismo e obrigado por nos dar um lugar em que nós possamos pertencer. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai, que de nós fez o seu povo, e pela mediação do seu Filho Jesus Cristo, peçamo-lhes todas as graças para a Igreja e para o mundo, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Pelos pastores e pelos fiéis da Santa Igreja, para que sigam a Jesus ressuscitado, caminho para o Pai, verdade e vida, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que prestam algum serviço aos cidadãos, para que o façam com um espírito fraterno e estejam atentos às carências dos mais pobres, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos perturbados e abatidos, para que creiam em Deus Pai e no seu reino, e nas promessas de vida eterna do Evangelho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que o mundo põe de parte, as viúvas, os idosos e os que já não produzem, para que se olhe para eles como pessoas, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós e pelos outros paroquianos, para que o Espírito Santo nos torne pedras vivas deste templo vivo que é a Santa Igreja, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Consolai as famílias que perdem parentes e amigos pelo coronavírus e confortai-os com a graça da vossa paz, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, pedimos por todas as mães, aquelas que nos deram a vida, para que o Senhor as sustente em sua graça e as conceda a salvação eterna, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, que em vosso Filho nos mostrastes o caminho para chegarmos até vós e em vós vivermos, dai-nos a graça de sermos pedras vivas do templo santo, que é a vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da Igreja, a quem trazemos as nossas ofertas.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Paulo, por seu auxiliar Eduardo e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de todas as nossas mães, especialmente da minha mãe, Sandra Regina Jardim Caparelli, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. Todas as mães já falecidas, que têm seus filhos neste mundo, que o Senhor as acolha no paraíso. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz, por Cristo Senhor nosso. Amém. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
tirais o pecado do mundo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para o céu. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Na noite da mentira, das trevas para a luz, busquemos a verdade. Verdade é só Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Pecar é não ter vida, pecar é não ter Deus. Bem-vinda só quem segue os passos de Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu.
tudo alcança a quem tem Deus. Nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Você que está aí na sua casa, feche os seus olhos agora. Viva essa comunhão espiritual que o Senhor te dá a graça de realizar. Enquanto o Padre reza a oração, você aí na sua casa, vá sentindo que Jesus vai tomando conta de todo o seu ser, toda a sua existência, que Ele mesmo vai te modelando, vai moldando a sua vida, para que você possa assim encaixar na construção da igreja. Ó meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora de maneira sacramental, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, uno-me a vós inteiramente. Não permitais que eu me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem considerai nos vossos mistérios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos voltemos para nossa Mãe, a Virgem Maria. Peçamos a sua proteção no dia de hoje. Imploremos a ela o fim desta pandemia. Peçamos a nossa Mãe que interceda e clame a Jesus para que a humanidade se veja livre disso. Maria, nossa Mãe, muito obrigado, porque se podemos te chamar de mãe hoje, é porque o teu Filho nos deu este presente. E se podemos te chamar de mãe hoje, é porque a Senhora também aceitou na liberdade esta graça. Por isso, obrigado, Maria, por ter escolhido e por ter aceitado ser a nossa mãe. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, obrigado pela sua presença conosco. Nós temos alguns recadinhos para passar no final da missa de hoje. Em primeiro lugar, hoje, às 18 horas, estaremos aqui rezando o terço. Participe conosco desse momento. Quarta-feira, dia 13 de maio, é dia de Nossa Senhora de Fátima. E eu acredito que todos nós temos devoção a Nossa Senhora de Fátima e gostaríamos de expressar o nosso amor para Nossa Senhora. Então, o que nós faremos na quarta-feira, no dia 13? É quarta-feira, dia 13, né? É. Deixa eu verificar aqui. Para não falar besteira para vocês.
quarta-feira mesmo, dia 13. Quarta-feira, dia 13 de maio, nós faremos uma atividade diferente em nossa paróquia. Às 10 horas da manhã, nós transmitiremos o terço pelas nossas redes sociais diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima. E a partir do momento em que o terço terminar, a imagem de Nossa Senhora de Fátima ficará exposta aqui dentro da igreja para a visitação. Você pode vir visitar a imagem de Nossa Senhora de Fátima, só que você não virá de mãos vazias. Você trará algumas coisas nas suas mãos. Em primeiro lugar, traga uma flor para Nossa Senhora. Pode ser qualquer flor. Você pode comprar, você pode colher no jardim da sua casa, não interessa. Traga uma flor para Nossa Senhora de Fátima. Traga também 1 quilo de alimento. Não para Nossa Senhora, mas para os filhos dela que estão passando fome. Maria tem filhos que estão famintos. E eles precisam ser alimentados por seus irmãos. Por isso, já faz um tempo já que nós arrecadamos alimento na Sexta-feira Santa. Já é hora de nós fazermos de novo o nosso gesto. Por isso, ao vir visitar a imagem de Nossa Senhora de Fátima, você traga o seu quilo de alimento também. Também diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, terá 2 caixinhas. Uma caixinha para você deixar a sua intenção da missa, e outra caixinha para você deixar também alguma oferta que você queira trazer para a nossa paróquia. Essas intenções dessa caixinha serão recolhidas e às 19h30 nós rezaremos a missa por todas essas intenções e queimaremos essas intenções diante de Nossa Senhora de Fátima. Tá bom? Então lembrando, quarta-feira, 13 de maio, 10 horas da manhã, terço. Após o terço, a imagem ficará exposta para que você traga uma flor e o alimento também diante de Nossa Senhora de Fátima. Depois, a partir desse momento, a imagem ali exposta até às 5 horas da tarde, quando a igreja fecha. Às 7h30 da noite rezaremos e transmitiremos também a missa por todas as intenções que estarão aos pés de Nossa Senhora. Venha visitar a nossa mãe. Venha fazer sua oração. Traga a sua doação. Traga a sua oferta. Coloque a sua intenção. E vivamos bem esse dia especial para nós que, mesmo em isolamento, poderemos viver de alguma forma. Lembrando que, para entrar na igreja, você precisa obrigatoriamente estar usando máscara e também lavar as suas mãos com álcool gel, que ficará na porta da igreja também. Tá bom? Vivamos juntos esse dia bonito de Nossa Senhora de Fátima e honremos a Mãe, não somente com a nossa oração, mas também com a nossa ação. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único nos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu preciso de ti, meu Senhor.